Pegue a sua Bíblia. O seu smartphone, que tem Bíblia. Desconecta das redes sociais. WhatsApp, tudo. Deixe offline. Ou como eu ouvi essa semana, deixe 10 online. Ok. Deixe offline, desconecte. Fique só com a Bíblia. Você pode também ter a Bíblia no nosso aplicativo, no aplicativo da igreja. Você vai lá na Play Store e você baixa lá Canaã Recife, Igreja Canaã, e você vai ter lá, e tem as Bíblias lá no aplicativo da nossa igreja. Lucas capítulo número 7, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11 em diante. Lucas 7, 11. Lucas 7, 11. Alguém disse para mim: pastor, o senhor só prega em Lucas, é? Eu falei: não, irmãos, é porque são 26 milagres, 29 parábolas, 24 capítulos, então tem assunto demais, né? Tem muito assunto para a gente poder ficar aqui o ano inteiro. Nesse ano de milagres, eu escolhi o Evangelho de Lucas. Diz assim um texto, olha o tem do celular aí. Diz assim o texto: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Último versículo. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por que eu gosto de ministrar no Evangelho de Lucas? Até só para você saber, é um evangelho muito rico em detalhes. Lucas não foi apóstolo, assim como Marcos também não foi. A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esta ordem não é uma ordem cronológica, é uma ordem por data. A data seria Marcos, Lucas, Mateus, João. Os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, razão pelas quais as cartas vieram primeiro, depois os evangelhos, e por isso que as cartas não citam os evangelhos. O evangelho de Lucas é escrito após Marcos, e por isso que Marcos é chamado do primeiro evangelho ou proto-evangelho. E assim como Lucas, Mateus segue a forma literária de Marcos. Marcos também não foi discípulo, era apenas foi discípulo, não era apóstolo. Não era um dos apóstolos, mas discípulo. E Marcos tem como fonte de informação o apóstolo Pedro. Lucas já faz uma forma, ele procura inquirir mais,
porque ele, como médico, gentil, convertido ao cristianismo e missionário, ele, pela sua formação acadêmica e pelo seu conhecimento, ele se torna um historiador, e ele vai escrever não apenas o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como também autor do único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. E pelo fato de Lucas estar focado em descrever a história de Jesus de forma mais completa, você vai encontrar, por exemplo, no Evangelho de Lucas, o nascimento de Jesus mais detalhado. Depois Jesus indo ao templo, quando era um jovem adolescente, mais detalhado. Você vai encontrar mais informações, porque Lucas tem como uma das suas fontes de informação para escrever o seu evangelho a própria Maria, mãe de Jesus. E por causa disso, Lucas, ele tem informações, ou ele constrói a sua forma de escrever o evangelho com uma intenção. Lucas é muito intencional. Enquanto que Marcos vai escrevendo o evangelho para narrar, para deixar registrado, para que não se perca aquilo que Pedro pregava, para que a informação não se perdesse, Marcos escreve. Lucas procura detalhar de forma mais intencional, ele tenta mostrar aquilo que as sagradas letras vão nos ensinar, como nós podemos viver um evangelho, como nós podemos viver para Deus e viver com o Senhor. Desta maneira, Lucas, cada palavra, cada letra, cada vírgula, que é claro, foi só colocado posteriormente, não havia essa pontuação que nós temos, mas a maneira em que ele dispõe o texto sagrado sempre é para nos ensinar alguma coisa. Veja, por exemplo, o versículo de número 11, o detalhe do texto. Olha o detalhe. Em dia subsequente, no dia seguinte. Por que que Lucas chega a abrir a história? Porque essa é a história de uma viúva que tem um filho ressuscitado. Então, ele poderia já de imediato dizer que Jesus estava na cidade de Naim quando encontrou-se. Mas faz questão de dizer que é em um dia subsequente que tal acontecimento se dá. Ou seja, por que que ele faz questão de dizer que é no dia subsequente? É porque ele vai dar, nesta história que nós lemos, duas informações, e uma delas é que Jesus se dirige a uma cidade chamada Naim. Naim, apesar de ter o nome de cidade, tem o nome de cidade porque tinha portal, porque na verdade era um povoado, assim como Nazaré era um povoado. Só que Nazaré era um lugar muito pequeno. Lembram-se que chegaram a dizer, pode alguma coisa vir boa lá de Nazaré, em se referindo a Jesus? Porque era um lugar insignificante. Só que por causa desse lugar, Nazaré era um lugar insignificante. Agora você imagine, Naim era quase como que um bairro próximo de Nazaré, aonde só moravam aqueles que invadiram a terra. Então é um lugar extremamente pobre, insignificante. A cidade de Naim não aparece em nenhum lugar no Antigo Testamento e não aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras. Esse é o único lugar que Naim é citado. Porque Naim é tão insignificante que não existe nenhum registro de nada, em história nenhuma, em lugar nenhum da cidade de Naim. Então é um lugar que não sei, podemos até dizer por que ele aparece. Mas Lucas, ao narrar, e é o único que narra esse episódio, ele não está em lugar nenhum. Ele, por ser intencional, ele tinha uma intenção
de por que ele citou esse milagre da cidade de Naim, que não está nem em Mateus, nem em João e nem em Marcos. E é uma ressurreição, gente. Mas o lugar, Naim, é insignificante. Citar Naim é como se não tivesse no mapa, no Google. Não tivesse, se você colocasse Naim no Waze, o pessoal que trabalha com Uber, não ia aparecer, porque não ia dar em lugar nenhum, de tão insignificante que era. Agora, além de Naim ser uma cidade insignificante, o texto começa a dizer que Jesus vai àquela cidade, se aproxima da porta daquela cidade, ou seja, do local onde se iniciava aquele vilarejo, e está saindo um enterro do filho de uma viúva, filho único de uma viúva. E aí é outra questão, a viúva. Porque as mulheres naquela época, elas eram desqualificadas em todas as áreas da vida. Servia somente para casar e ter filho. Não havia nenhuma mulher professora, nenhuma mulher rabina, nenhuma mulher, não havia nada, porque primeiro ela era proibida a ler, ela não era permitido que a mulher tomasse conhecimento das letras sagradas, isso só cabia aos homens. Os religiosos da época tinham a ideia de que porque a mulher, Eva, foi quem pecou, a maldição de Deus sobre a terra startava pela mulher. E a mulher deveria levar toda a maldição do pecado, partia da mulher. Você veja que nos dias de hoje a gente vive brigando para que a mulher tenha igualdade e proeminência. Inclusive há muitas discussões sobre se mulher pode ou não ser pastora. Aquele que tem alguma dúvida, adquira meu livro, Se Mulher Pode Ser Pastora. E aí há uma briga em relação à mulher sobre isso. E essa mulher nessa época, ela era tão desqualificada, que se o marido morresse, o homem, os bens não iam para a esposa, os bens iam para o filho primogênito. Mas se ela não tivesse homem, fosse só filha mulher, ia para o genro, mas não ia, não ia para ela, de forma alguma. E se ela não tivesse filhos, a herança ia para o parente mais próximo, mas não ia para ela. Não ia para ela porque o entendimento é que ela era incapaz de pensar. E alguns fariseus diziam que ela era incapaz até de ser salva. Salvação só existia para a alma masculina. Então veja como que a mulher era desqualificada. Essa mulher, quando o marido morria, o filho, se fosse solteiro, passava a cuidar dela. Não era obrigação cuidar, mas normalmente, comumente se cuidava. E o filho era responsável pela mãe. Porém, se o filho decidisse cuidar só da esposa, a mãe que se virasse. E se o filho decidisse colocar a mãe para casa, para fora de casa, a sociedade aceitava. Os filhos solteiros ficavam em casa e cuidavam da mãe até casar-se. Mas, neste caso, a história é de uma mulher que o filho morreu. Filho único e que agora morre. Então você imagine que nós estamos falando de uma cidade insignificante, aonde o entendimento da época coloca uma mulher em segundo plano, e o filho que cuidaria dela morre. Essa mulher era tida como maldita, como se uma maldição estivesse sobre ela, como se o mal estivesse sobre ela. Então Lucas, para começar a escrever essa história, ele abre ela dizendo, no dia seguinte, em dia subsequente, depois do acontecimento anterior, Jesus no dia seguinte entra em um lugar chamado, passa por um lugar chamado Naim.
após o acontecimento do dia anterior, porque a ideia do dia subsequente é fazer menção ao dia anterior. E o que aconteceu no dia anterior? No dia anterior, Jesus está na cidade de Cafarnaum. Diferente de Naim, Cafarnaum é uma cidade extremamente importante. Ela é uma cidade portuária, ela é uma cidade que tem um local, uma coletoria de impostos, ou seja, havia uma estrada chamada Via Ápia, que era a estrada romana, a estrada principal do comércio da época. Então todas as caravanas transitavam pelaquela estrada, e haviam algumas cidades que eram pontos estratégicos para a parada das caravanas, e uma dessas cidades era Cafarnaum, a cidade que Jesus escolheu para morar, era Cafarnaum, aonde Jesus realizou 70% ou um pouco mais dos seus milagres aconteceu na cidade de Cafarnaum. A cidade era uma cidade extremamente importante, porque ela era uma cidade portuária, ela tinha uma coletoria de impostos. Por exemplo, você veja que Mateus, ou Levi, que é cobrador de impostos, publicano porque significa funcionário público, não é? Ele era funcionário de Roma, então ele é um cobrador de impostos, e Jesus chama ele, e ele está onde? Na coletoria, na cidade de Cafarnaum. Então Cafarnaum é uma cidade importante, porque todo mundo que vinha pela Via Ápia, era necessário que parasse em Cafarnaum e pagasse a Roma o período que ele andou de um canto, de uma cidade a outra, pela estrada que era mantida. Era uma espécie de pedágio para poder comercializar. Então você tem um lugar que era rica, um lugar que era importante, tinha uma centúria de soldados, porque o texto anterior é sobre a cura de um centurião, um homem que comandava uma tropa de 100 homens que ficavam naquela cidade, ou na verdade, apesar de se chamar de centúria, de 100 homens, centurião, daí vem o nome, mas era muitas vezes muito mais do que 100 homens, era praticamente um quartel que havia naquela região. E por que havia? Porque o dinheiro parava ali, Roma, preocupado com o dinheiro, estabelecia a ordem naquele lugar, colocava ali uma centúria, e este homem, ele chega, inclusive, o texto sagrado vai dizer, que ele construiu uma sinagoga para os judeus, ou seja, era um homem também religioso, um homem que era romano, um homem que tinha qualidades que são mencionadas no texto. Nós estamos falando então de uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade relevante, uma cidade mencionada em vários textos sagrados, uma cidade extremamente observada por todos da região, que tinha um centurião, que tinha uma sinagoga, um local de culto, um local de ser lido, tinha fariseus, tinham mestres da lei, tinham escribas, um lugar extremamente importante. E agora Lucas vai dizer, depois de Jesus ter realizado um milagre nesse lugar, com um homem importante, extremamente importante, um milagre tão extraordinário que Jesus se admira e chega a dizer: nunca achei tanta fé em Israel como desse homem. Jesus está empolgado com a fé do centurião, que vai dizer para Jesus assim, quando Jesus está indo para ele diz: Senhor, não precisas que tu vá na minha casa, uma palavra tua e o meu criado sarará. Jesus olhou e disse assim: uau, que fé! Esse homem merece ser citado. Ou seja, eu estou, e Lucas vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: eu estou admirado, versículo de número 9, estou impactado com a palavra desse homem. Mas no dia seguinte, Jesus vai a um lugar insignificante. O que Lucas quer nos ensinar é que Deus, quando quer realizar um milagre, Ele não está preocupado com o seu status quo para fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Para Ele não importa se você mora na Avenida Boa Viagem ou se você mora na comunidade do Coque.
Deus não está interessado se você reside em um apartamento por andar, ou se você está em um puxadinho no lugar mais distante desse lugar, que se você colocar no Waze, o Waze avisa: não entre lá, não entre lá, não entre lá. Lucas está dizendo: deixa eu te contar sobre o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo é Deus de Cafarnaum, mas também é Deus de Naim. O Deus a quem eu sirvo é Deus de um centurião, mas também é Deus de uma viúva. O Deus a quem eu sirvo, Ele realiza milagres extraordinários em qualquer lugar que você puder imaginar. Ele é Deus do primeiro mundo e Ele é Deus do terceiro, quarto e quinto mundo. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que está lá no Japão neste exato momento, mas Ele também está aqui em Recife. Ele está aqui na Barão de Souza Leão 1120. Ele está também aqueles que estão assistindo em casa. O Deus a quem eu sirvo é Deus lá e é Deus cá. É um Deus que está lá em cima, mas é um Deus que está aqui embaixo. Xarabahadarabacandarai. Você não serve a qualquer um. Lucas está dizendo, no dia subsequente, Jesus entra em uma cidade chamada Naim. Agora, olhe o detalhe do texto. Veja como eu gosto de Lucas. Olha o detalhe do texto, versículo de número 11. Ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Ele se aproxima da cidade, saía um enterro, no verso 12, do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ela. Observe o verso 11. Diz assim: ia com ele. Olha o verso 12. O detalhe do texto: ia com ela. Ia com ele uma multidão. Ia com ela uma multidão. Ou seja, ele faz questão de mostrar dois grupos. Um ia com ele, o outro ia com ela. Por que uma multidão ia com uma mulher insignificante? Com uma mulher que não tem nome, em uma cidade insignificante, sepultando seu único filho. Ninguém sabe o destino dessa mulher. Ela poderia virar uma mendiga, ela poderia virar, dependendo da idade, ela poderia mergulhar na prostituição, ela precisaria sobreviver. Porque se ela está morando em Naim, amigo, deixa eu te falar, não passa nem ônibus lá. A ideia do ônibus você entendeu, né? Não tem ônibus nessa época, mas entendeu. A ideia de Naim é que é um lugar esquecido. E se era esquecido e ela morava lá, enfim. Por que a multidão ia com ela? Porque havia um entendimento naquela época, que quando alguém morria e não ia ninguém para o sepultamento, para o velório, para o cortejo, é porque essa pessoa, ela era amaldiçoada, ela era alguém condenada, era um condenado do Estado, era um condenado da religião judaica, que não merecia que ninguém celebrasse a sua morte. Então não havia sobre os condenados miseráveis multidão seguindo o cortejo. Por isso que quando Jesus, condenado por Roma, morre, somente um pequeno grupo tira ele, coloca, leva e sepulta, não há cortejo. Porque é condenado. Então, convencionou-se entre as pessoas que para que não houvesse a imagem de condenado sobre aquele defunto, para que a família não fosse escanteada e resignada
a uma condição de família de um condenado, era necessário que tivesse muita gente no velório. E para ter muita gente no velório, mesmo sem conhecer, as pessoas iam para que quando ele morresse, os outros também fossem. Então, para que eu não seja, para que não haja pouca gente no meu velório, eu vou para onde que todo mundo morrer. Morreu um hoje, eu vou. Morreu um outro amanhã, eu vou. Dependendo, quando o camarada tinha condição financeira, ele até contratava as pessoas para chorar e seguir o cortejo, porque era necessário que tivesse multidão para não ter a imagem de condenado. Então as pessoas iam para o cortejo por interesse. Havia um interesse. E a ideia de ir, ia com ela, ia com ele. Está falando de percurso, de caminho, de andar. E isso me lembra um texto que diz que se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os e joga fora. Se tuas mãos te fazem pecar, corta. Se teus pés te fazem pecar, corta. Porque é melhor você entrar cego, manco, maneta, no céu, do que você entrar perfeito no inferno. E quando o texto, Jesus cita esse texto, ele não está dizendo que você tem que literalmente arrancar os olhos. É aquilo que você vê. Quando ele fala de mãos, é o que você faz. Quando ele fala de pés, é o caminho que você percorre, é quem você segue. Então existem caminhos, que vão te levar para a vida, e caminhos que vão te levar para a morte. Quando ele diz, se o que você vê te dá prazer, é melhor você parar de ver. É isso que fala de arrancar os olhos. Se o que você está fazendo, ou o percurso que você está caminhando, ou a maneira que você está trilhando, vai fazer você pecar e te levar para o inferno, deixa de ir por esse lugar. Deixa de fazer isso. Mas isso me dá prazer, isso me deixa feliz, isso me realiza. Jesus está dizendo, é melhor você não se realizar com isto que te dá prazer, e você terminar no inferno. Porque é melhor você cortar o prazer, mas ter a certeza que você vai entrar no céu. É deixa de fazer. Então existem dois percursos aqui. O percurso dos que seguem Jesus, e que também é por interesse, tá? Existem os que estão seguindo o cortejo do defunto, porque também é por interesse. Tudo o que nós fazemos de uma certa forma, está de uma certa maneira alicerçado por interesses. Jesus sabia disso. Uma certa vez Jesus está pregando, e ele diz assim, e ele começa a dizer, vocês têm que renunciar, vocês têm que me seguir, vocês têm que pegar a cruz, vocês têm que... E ele começou a falar forte. O povo falou assim, que palavra dura. Rapaz, esse mestre bate. E começaram a ir embora. Os apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram, Senhor, olha, a multidão está indo embora, porque o Senhor está falando muito duro com eles. O Senhor está sendo muito duro. Jesus olhou para eles assim, vocês também querem ir? Pega o beco, pega o seu banquinho, e saia de fininho, pega o beco. Aqui tem regra, aqui tem ordem, aqui tem palavra. Então, o que eu estou dizendo é isso aqui. Podem ir. Um deles se vira para Jesus assim, para onde iremos nós? Para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. A gente vai junto contigo. Ou seja, qual era o interesse dele? Vida eterna. Todos nós temos interesse. A questão é, os nossos interesses nos levam para a morte
ou os nossos interesses nos levam para a vida? Os nossos interesses é um cortejo que termina nesta terra? Ou os nossos interesses é seguir alguém que tem as palavras da vida eterna? Os nossos interesses para com Deus é emprego? Termina aqui. É carro novo? Termina aqui. É prosperidade de uma casa, de um apartamento? O que é que eu quero que Deus? O que é que eu quero de Deus para a minha vida? Qual é o percurso que eu estou fazendo? Eu estou seguindo o quê? Eu estou seguindo um percurso que termina no cemitério? Ou eu estou seguindo um percurso que terminará com palavras de vida eterna? Duas multidões. E quando Jesus se aproxima da multidão que está seguindo para o cemitério, Jesus olha e enxerga uma mulher. Veja o verso de número 13. Vendo-a, Jesus olhou e viu uma mulher. Vendo-a. Deixa eu dizer uma coisa para você. Havia uma multidão, gente chorando, parentes chorando, amigas da mulher chorando, mas havia uma que não estava apenas chorando, havia dor no coração dela, porque o texto vai dizer, no verso 13, que o Senhor se compadeceu dela, e a ideia de se compadecer é, ele sentiu a dor que ela estava sentindo. A palavra misericórdia é misericordes do latim, que significa colocar a dor dentro de si. E compadecer-se quer dizer que dentro dele embrulhou tudo. É uma palavra que quer dizer que as entranhas se mexeram dentro, porque ele sentiu a dor daquela mulher. Quando alguém perde a esposa, fica viúvo. Quando a esposa perde o marido, fica viúvo, fica viúva. Quando o pai morre, os filhos ficam órfãos. Isso é a lei natural das coisas. E quando a lei natural das coisas acontece, tudo entra dentro de um processo de ordem. Porque é assim que funciona, os filhos sepultam os pais, e por isso ficam órfãos. Mas quando os pais sepultam os filhos, não tem nem nome para isso. Não existe nome para isso. A dor é tão grande, que não deram nome a pais que sepultam filhos. É uma marca que não sai. Existem mães que choram pelo filho há décadas. Quando, outro dia desse, eu encontrei uma que falava do filho, e eu achei que o filho havia morrido naquele ano. Mas já faziam 25 anos. É uma dor que se carrega. E Jesus olhou e viu que havia uma dor no coração dela, que ninguém e nada poderia curar. O texto diz que o Senhor viu. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele entra em Betânia porque Marta e Maria mandaram chamá-lo, sim ou não? Você conhece o texto? João capítulo 11, se não conhece, vai ler. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, diz que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, mandaram chamá-lo. E ele vai a Betânia e ressuscita Lázaro. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, ele estava no caminho de um outro lugar, quando Jairo foi até ele e disse: a minha filha está enferma, vamos comigo em casa. E ele está indo e alguém diz assim: a menina morreu, não incomodes mais o mestre. E ele diz para Jairo: você quer que eu ainda vá?
Você precisa crer, você quer? E Jairo o levou à sua casa. Essas 3 ressurreições descritas na Bíblia que Jesus realiza, 2, Jesus é convidado a ir realizar a ressurreição. Das 2, Jesus diz para Lázaro: se você crê, a menina não está morta, creia. Ele diz para Maria e para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Nas 2 ressurreições, Jesus é convidado a ir, Jesus estimula a fé deles, Jesus invoca a fé deles. Neste caso, Jesus não é chamado para realizar nenhum milagre. Jesus entra em uma cidade insignificante, se encontra com uma mulher que é desqualificada, e ninguém pede para Jesus fazer nada. Este é um milagre que ninguém chama Jesus para fazer, ninguém ora, ninguém jejuma, ninguém pede, e talvez nem soubessem quem era aquele que estava entrando naquele lugar. Sabe como é o nome disso? Graça, favor imerecido. Aquela mulher não tinha a fé do centurião, não tinha o status de Jairo, não tinha a amizade de Marta e de Maria. Aquela mulher não tinha absolutamente nenhuma relação, nada com Jesus. Mas o Deus a quem eu sirvo está disposto a fazer, independente de quem você é. As pessoas acham que Deus, para fazer, elas precisam sair de um estágio de nada para alguma coisa. É como se Deus só fizesse se você fizesse a sua parte. Eu não estou falando de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu não estou falando de jejum e de oração, que eu preciso me preparar para as batalhas espirituais. Eu estou falando de um Deus a quem eu sirvo, que é poderoso para fazer muito além do que eu peço, do que eu necessito, do que eu preciso. Ele pode fazer apesar de mim. Eu vou ser pastor hoje. Já sabem, né, quando eu digo isso? Vou pedir para você falar. Eu sei que as pessoas não gostam, gente, por isso que eu faço. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você não vale nada. Mas é exatamente isso, irmãos. Ou por acaso nós somos salvos pelos nossos méritos ou pelas nossas qualidades? Ou Deus decide fazer alguma coisa na nossa vida porque somos bons demais? Ou Ele decide agir na minha casa, na minha família, por causa de mim ou da minha esposa ou dos meus filhos? Não! Nós somos a viúva de Naim. Estamos perdendo todos os dias. E todos os dias nós perdemos um pouco mais. E muitos deixaram de ter seus sonhos. Muitos entraram em processos de divórcio. Muitos estão seguindo processos de doença. Muitos perderam seus empregos, muitos estão correndo atrás 12, 14 horas dirigindo um Uber. Muitos que estão aqui engavetaram seus projetos e seus sonhos
porque a coisa está ruim, difícil e complicada. Esta mãe não queria que seu filho morresse. Assim como todos nós carregamos lutas e carregamos percas que nós não queríamos carregar. Dores que pesa. E muitas vezes dói os pés, dói as batatas da perna, dói os ombros, porque você está carregando há uma carga emocional que você leva. E não consegue dormir, e tem que tomar remédio. Nós somos a viúva. Só que Jesus está passando por aqui esta noite. Eu posso ver Ele passar. E Ele está olhando. E vendo a carga que você leva. E sentindo o que você está sentindo. E não precisa nem de você orar. Porque existem milagres que quando Ele quer fazer, Ele faz. Lucas vai dizer no verso de número 13: vendo-a o Senhor, Kurios do grego, primeira vez que o evangelista chama Jesus de Kurios. Os versículos anteriores, Pedro vai chamar ele de Senhor. Nos versículos anteriores, um leproso vai chamar ele de Senhor. Mas Lucas cita o que os outros estão chamando. Aqui, ele mesmo qualifica Jesus pela primeira vez de Kurios, que significa o Todo-Poderoso, aquele que pode no grego, aquele que é Senhor, aquele que decide fazer independente de você. Por isso que Lucas vai registrar, porque ele está dizendo, aquele que governa, aquele que manda, aquele que decide, aquele que tem o poder, aquele que realiza, aquele que não depende de nada e de ninguém, aquele que não está nem aí se você merece ou se não merece, porque Ele é o Senhor da graça, o autor da graça, a própria graça manifesta a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a manifestação de Deus. Ele vai dizer, o Senhor sentiu a dor daquela mulher. E o texto vai dizer que ele diz para aquela mulher, não chores. Olha a palavra que ele diz para ela. Ele se dirige até ela e diz para a mulher, não chores. Eu perguntei para meu filho como que era isso em inglês, porque se parece com o do grego, e ele me ensinou. Eu aprendi depois de 16 vezes repetindo. Do not cry. Acabei de errar. Do not cry. Do not cry. Porque do grego é my cry. Então eu disse para ele, como é que era em inglês? E ele falou, pai, é do not cry. Eu digo, do not cry. Porque no grego é my cry, que significa a tristeza acaba aqui, porque eu estou aqui agora. Acaba aqui agora, acaba, porque eu cheguei, eu estou aqui, para agora a tristeza. Ele coloca um ponto final na história. Antes de fazer o milagre, ele já bota um ponto final. Antes de realizar o sobrenatural, ele já encerra a dor. Me cry. Eu cheguei. Acabou a tristeza. Por isso que o Antigo Testamento vai dizer, na presença dele, até a tristeza
salta de alegria. Eu acabei de chegar, ponto final, acabou a dor. Porque ele está sentindo a dor dela. Então ele chega até ela e diz para ela: a dor acaba aqui. O texto vai dizer no verso de número 14: chegando-se. Diga, chegando-se. Ele diz para a mulher: my cry, pare de chorar. Eu cheguei. Fim da tristeza, eu estou aqui. E então ele chega no problema dela. Chegando-se. Sabe o que é que eu acho lindo em Deus? É que Ele não é apenas um Deus transcendente, que está lá em cima, que transcende o meu entendimento. Ele é um Deus emanente. Ele está junto de mim, para eu senti-lo e confiar que Ele está no controle. Porque Ele é um Deus que toca no problema. Olha o que diz o texto: tocou no esquife. É um Deus que age. É um Deus que não apenas me consola, me conforta, mas muda o que me cerca para que o milagre aconteça na minha vida. Ele não podia tocar. Porque Números 19 vai dizer que quando uma pessoa toca em um defunto ou em algo que corresponda ao defunto, ele fica liturgicamente impuro. O que isso quer dizer? Jesus não podia ir a uma sinagoga, não podia ir ao templo, e não podia orar, e nem adorar, por 7 dias, porque estava impuro diante de Deus. Porque ele havia tocado no morto, ou em algo que pertencente ao morto. As roupas, a casa, não podia. O local que ele morreu, não podia. Então Jesus não apenas chega, mas quebra aquilo que seria o natural. Porque ele podia simplesmente dizer: chega aí, irmão, chega aí, para aí. Ô defunto, levanta aí, eu que estou mandando. Mas não fez isso. Ele chega para mostrar que ele está ali. E ele toca para parar a procissão, o cortejo fúnebre. Deus está tocando em corações esta noite. Tocando em situações. Eu sinto isso, irmãos, eu sinto isso. Eu falei para o Tiago Cosmo, a gente estava aqui, assim, qual a música? Eu falei: Tiago, eu não vou levar o sermonário lá para cima, porque eu vou querer que Deus manifeste esta mensagem sem esboço. Porque eu estou sentindo, sabe quando você está sentindo? Quando ele estava naquela segunda canção, eu comecei a sentir que Deus está parando cortejos esta noite aqui. Dores, Deus está parando o cortejo. Sentenças, Deus está parando o cortejo. Pastor, esse é o natural. Só vai se resolver daqui a 60 dias. Deixa eu te falar. Ele acabou de dizer: my cry, eu estou aqui. Pare de chorar, porque o cortejo acaba hoje. Deus pode mudar, irmãos. Sim ou não? E não depende da sua... Sabe o que eu acho lindo na viúva?
é que ela não falou assim: Senhor, ressuscita meu filho. Eu acho que ela nem sabia quem ele era. Mas o Deus que está aqui esta noite está pronto para fazer independente de você. Você que disse para essa pessoa que ela não vale nada, agora diga para ela: o Deus a quem você serve, esse tem poder para mudar. Esse tem poder para mudar. Para. Não segue mais. O cortejo era natural, a morte era natural, mas ele quebra as regras, porque ele sabe trabalhar pelo contrário. Ele pega os que nada são só para confundir os que são. Ele pega aqueles que não têm para confundir os que têm. Ele pega aqueles que nada são nesta terra só para destruir a cabeça daqueles que acham que são alguma coisa. Porque o Deus a quem nós servimos trabalha pelo contrário. Os últimos serão os primeiros. Os pobres desta terra reinarão com ele. Ou seja, ele trabalha pelo contrário. E aí todo mundo diz assim: cortejo. Aí ele fala: não, segura a onda, porque eu estou ressuscitando esse menino. Talvez você já esteja designado para o fim que você espera. Mas Deus, esta noite, está virando a chave e segurando o cortejo. Os inimigos estão dizendo assim: não vai sepultar não? E Deus está dizendo: não. Os inimigos estão dizendo assim: morreu, acabou. Só que Jesus chegou e disse: não, eu coloco um ponto final na tristeza, coloco um ponto final na dor. E ele ainda chega para o menino e diz assim: jovem, eu te mando, levanta-te. Escute, já passei 6 minutos. Escute o que eu vou lhe dizer. O texto vai dizer no verso de número 16 que todos ficaram possuídos de temor, porque no verso de número 15 o defunto se senta e começa a falar. O verso 15 diz que o morto passou a falar. O morto passou a dar testemunho. Ou seja, a tua dor vai fazer com que os outros glorifiquem a Deus. Como um morto? E o morto se senta e começa a falar. Aí Jesus pega o menino, levanta, aí tira o lençol dele, e ele devolve o menino à mãe. Diz aí: tá aí teu filho. O que você perdeu, toma de volta. O que antes era bênção, mas depois virou tristeza, eu devolvo para você. Toma, está aqui. Olha o que o povo vai fazer. Verso de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. O povo ficou assim: uau. Vocês lembram do uau? O povo ficou como? Uau! O povo ficou: uau! Que é isso, gente? Um morto falando. E olha o que eles dizem: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa é uma expressão profética do Antigo Testamento, se referindo a Elias, que viria para visitar o povo, que viria na unção e no poder de Elias. Porque no Antigo Testamento somente 2 profetas ressuscitaram, Elias e Eliseu. Ambos ressuscitaram filhos de mulheres que eles haviam
estavam naquele local: a sunamita e a mulher de Serepta. Ambos, para poderem ressuscitar, eles se deitaram sobre o menino e oraram muitas vezes, oraram intensamente, clamaram a Deus para que aquele menino fosse ressuscitado. E como profeta, eles devolveram o menino à mãe, porque Deus havia atendido a oração do profeta. Quando Jesus devolve o menino à mãe, eles lembram de Elias e diz: um grande profeta surgiu. Deus cumpriu a sua profecia. Deus está visitando o seu povo. Deus cumpriu a sua profecia. Só que eles não perceberam que Jesus não era Elias, e nem tinha apenas o espírito de profeta. Ele era mais do que profeta, mais do que rei, mais do que sacerdote. Ele não era um profeta comum, ele era o próprio Deus. Olha o que aqui diz o versículo anterior, o verso 15, 14. Chegando-se, tocou o esquife, parou, e diz o texto, ele não precisou orar, nem falar com Deus. Ele só chegou para o corpo que estava ali. E é uma grande discussão no âmbito da teologia, se quando Jesus falou, o corpo ouviu, o espírito que já estava com Deus voltou, ou a alma que já estava no além ouviu. A teologia discute o tom da voz, para saber a voz, se ela chega ao terceiro céu, se ela chega ao além, ou se ela chega aos ouvidos que estão impedidos de ouvir, porque está morto. Só que eu não quero nem saber para a teologia. O que eu quero dizer para você é o seguinte: ele falou, e o menino ressuscitou. O que eu posso dizer é que o corpo acordou, a alma que estava no além voltou, e o espírito entendeu que quem falava era aquele que disse: exista! Ele disse: eu sei quem é esta voz, é a voz que me fez. Deixa eu te falar aqui uma coisa esta noite: o Deus a quem você serve é poderoso. O Deus a quem você serve é poderoso. Irmãos, eu estou pregando aqui há 5 meses, repetindo a mesma coisa. O Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso. O que é a tua enfermidade para Ele? O que é a tua dificuldade para Ele? O que são as tuas lamúrias, as tuas dores, a tua incerteza para Ele? O Deus a quem nós servimos é poderoso. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para trazer de longe para perto. O Deus a quem nós servimos é poderoso. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, fica de pé. O Deus a quem nós servimos é poderoso. Irmãos, não há nada melhor que entregar a vida a Jesus Cristo, porque Ele é poderoso. Curios, Senhor, aquele que tudo pode, aquele que realiza milagres, aquele que faz muito além do que nós pedimos e pensamos. Ele é poderoso. Pastor, eu não conheço ele. Deixa eu te dizer, essa mulher também não conhecia, mas ele chegou, e ele chegou chegando, e chegou tocando, e chegou impedindo de prosseguir, e chegou ressuscitando. O Deus a quem nós servimos é poderoso. Ele é poderoso na sua casa, irmãos. Ele é poderoso na sua vida. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Eu sei que há dias que a gente tem que estar carregando o esquife.
Oh meu Deus, há dias, irmãos, há dias que eu estou como aquela viúva, carregando o esquife, chorando. Sabe, tem dias que a gente não consegue nem orar. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já não parei, viro a cadeira lá, a minha cadeira é de frente para o teclado, para o monitor, esse era o nome que eu queria, de frente para o monitor, e aqui tem uma janela. Tem dias que eu viro a minha cadeira e fico sentado assim, só olhando para o céu azul. E eu digo: Deus, eu não tenho palavras para falar com o Senhor. Só isso que eu digo para Ele. Eu queria orar e não consigo. Eu não tenho palavras para falar com o Senhor. Eu fico olhando para aquela imensidão do céu. E eu digo para Ele: parece que o Senhor está tão distante, tão longe. Parece que as coisas estão desandando tanto. E fico olhando só para o céu. Porque queria uma coisa e está acontecendo outra. Queria uma realidade, mas a minha realidade é outra. Tem dias que eu estou como aquela viúva, sem oração, sem jejum, sem nada, só sentindo a dor da perca. Porque perder não é fácil. E sabe qual é o extraordinário nisso? É que Ele não precisa da minha linguagem rebuscada. Ele não precisa das minhas 4 horas de oração, ou no meu jejum de 24 horas. É isso que eu acho lindo nele. Não que essas coisas não sejam importantes, senão não me santificava. Mas Ele age independente de mim. Aleluia, glória a Deus. E como eu sou apaixonado por Jesus por causa disso. Uma coisa, talvez vocês podem ter certeza, talvez o pastor de vocês não seja alguém muito simpático e muito fácil até de se lidar. Mas quando eu partir, saibam, o pastor de vocês ama Jesus. E ama mesmo. Porque Ele age independente de mim, dos meus erros e das minhas falhas, de quem eu acabei sendo e me tornando. Ele age. E é isso que me encanta na história dessa viúva. Porque curious, my cry. Ele está pronto para fazer o milagre. Ele está pronto para cessar a tempestade. Ele está pronto para devolver tudo que nós perdemos. Ele está pronto para tudo. Pronto. E Ele pode fazer isso aqui esta noite. Ele pode. Ele pode fazer esta noite.